A chave silenciosa, porque o salto quântico não exige esforço, mas sim presença. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando na velha história. Aquela que diz que para transformar sua realidade, você precisa de anos de esforço, de visualização intensa, de uma cura profunda, talvez até de um sofrimento silencioso. Você foi ensinado que o tal salto quântico só acontece depois de uma maratona espiritual exaustiva, marcada por técnicas complexas, retiros, terapias, cristais e mantras intermináveis. Mas e se eu te disser que a virada que muda absolutamente tudo é, na verdade, tão sutil que a maioria das pessoas nem a percebe? Existe um padrão silencioso que precede toda verdadeira mudança, e ele é invisível aos olhos que estão condicionados a procurar a luta. Ele não surge quando você força. Não aparece quando você corre atrás ou insiste. Ele surge quando algo fundamental dentro de você simplesmente para. Para de resistir, para de duvidar, para de tentar controlar. É nesse exato instante de rendição que o campo quântico responde. Neste vídeo, vamos explorar a frequência exata que ativa o salto quântico. E vamos desmascarar porque a simplicidade é algo que o seu ego luta para aceitar. O ego precisa de histórias, de complexidade, de controle. Mas a verdade real, é sempre simples, silenciosa e presente. Você vai descobrir que o mais importante não é a estratégia, é a energia. E que os maiores sinais de que você está prestes a atravessar para outra linha do tempo não são gritos ou visões, mas colapsos internos sutis, desestruturações silenciosas. O vício em esforço, porque você resiste à facilidade. Vamos começar por algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca conseguiu nomear: a resistência à facilidade. Sabe aquele momento em que as coisas começam a fluir, o caminho se abre e você se assusta? Sua mente quer provas, quer um manual. A alma já sabe, mas o ego exige o controle. Vivemos em um mundo viciado em esforço, onde o que é simples é desacreditado, onde tudo que vem fácil parece suspeito. Mas o campo quântico não responde ao quanto você luta. Ele responde à sua clareza. E clareza é quase sempre o que sobra quando você para de complicar. Porque quando a vida começa a ficar leve, tanta gente entra em pânico. A resposta é desconfortável. A simplicidade ameaça a identidade construída em torno do esforço. Pense bem. Se for simples, o que foi todo aquele sofrimento? Se não for preciso lutar tanto, o que acontece com o personagem que você interpretou por tanto tempo? Aquele que estava sempre tentando melhorar, curando traumas, buscando respostas? A simplicidade não valida o drama. E sem drama, o ego não tem onde se esconder. É por isso que inconscientemente muitas pessoas sabotam seus próprios saltos. Não porque são fracas, mas porque foram ensinadas a desconfiar do que flui, a acreditar que se algo é fácil, não é real. Mas o campo quântico não premia esforço. Ele espelha frequência. E frequência é o resultado do seu estado de ser, não da quantidade de técnicas que você aplica. O salto acontece quando você para de esperar por algo externo para, só então, se sentir bem. É o momento em que você para de moldar sua vibração com base nas circunstâncias. É quando você escolhe manter sua frequência, independente do caos lá fora, da ausência de sinais, da dúvida ou do medo. Esse é o ponto em que a manifestação vira transmutação. Você deixa de querer atrair e começa a encarnar o que deseja. Aquilo que você procura já existe em outra frequência, em outro agora. E o que te separa disso não é o tempo, é o ruído vibracional entre o que você pensa que quer e o que você realmente é. Então, eu te pergunto,
Será que o que bloqueia sua mudança não é a dificuldade, mas o quanto ela parece estranha por ser tão simples? Talvez você esteja tentando pensar o seu caminho para uma nova realidade, quando na verdade o caminho se sente. A assinatura vibracional. O que seu corpo está dizendo. Se você quer entender por que ainda não vive a realidade que deseja, precisa fazer uma pergunta brutalmente honesta. O que a sua energia está dizendo quando você não está tentando parecer alinhado? O campo quântico não lê suas intenções conscientes. Ele lê a sua assinatura vibracional, aquela que você emite nos momentos silenciosos, quando ninguém está olhando. Aquela que escapa no seu suspiro, no seu julgamento automático, no pensamento recorrente que você já normalizou. Enquanto sua mente está imaginando abundância, seu corpo pode ainda estar operando no modo escassez. Não é culpa sua. São padrões inconscientes, respostas emocionais automáticas, histórias antigas que continuam no fundo da sua frequência, como uma música de fundo que você esqueceu que estava tocando. Esses padrões invisíveis são os seus pontos cegos. Eles não são defeitos, são apenas hábitos energéticos tão repetidos que parecem sua identidade. A consciência silenciosa desses hábitos é o primeiro rompimento com o velho padrão. Tudo que você emite, até aquilo que finge que não sente, está sendo traduzido em frequência. O campo responde não ao que você diz que quer, mas ao que você vibra sem perceber. Você não é o que pensa. Você é o campo onde os pensamentos acontecem. Isso não é filosofia barata. É neurociência, é física quântica. Pensamentos são apenas frequências traduzidas em linguagem interna. Você pode observá-los como quem observa uma nuvem passar no céu. Mas o que define sua realidade não é a nuvem, é o clima emocional que você cultiva. A mente vai continuar pensando, o ego vai continuar surgindo. A diferença é que, em vez de reagir automaticamente, você começa a responder com presença. Essa simples virada muda tudo. É como se uma parte sua despertasse e dissesse: eu estou aqui, eu vejo o que está acontecendo, mas não vou colapsar nessa frequência. É nesse ponto que você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Você passa a emitir frequências de forma consciente, e o campo começa a reagir em tempo real. Sincronicidades se intensificam. Situações improváveis se alinham. Não porque você está fazendo algo certo, mas porque está se tornando coerente. Você não está mais forçando a realidade a se curvar. Você está se alinhando com o que já existe em outra linha do tempo e colapsando isso para o agora. O salto quântico não é um milagre externo, é uma resposta vibracional à sua nova identidade energética. A verdade mais potente: você atrai o que aceita ser. Manifestação real não acontece no plano das palavras, mas no plano da identidade energética. Você pode repetir afirmações, visualizar, escrever intenções todos os dias. Mas se lá no fundo você ainda carrega a crença de que não é digno, de que precisa provar seu valor, então é isso que o campo irá espelhar: resistência, escassez e ciclos repetidos. Você não atrai o que quer, você atrai o que aceita ser. A mudança não começa quando a realidade te mostra algo novo. Ela começa quando você decide ser alguém novo, mesmo que o mundo ainda diga o contrário. É esse salto interno que colapsa as probabilidades ao seu redor. Isso exige coragem, pois o antigo você tentará se infiltrar com dúvidas e comparações. O desafio não é evitar esses pensamentos, mas não se identificar com eles. Toda vez que você observa sem reagir, você quebra um elo da velha narrativa.
O universo não entende palavras, ele entende frequência sustentada. E sua nova realidade não depende de um desejo, mas de uma decisão vibracional. Você está pronto para sustentar a frequência de quem já é o que deseja? Porque é isso que ativa o campo, é isso que muda tudo. Escreva nos comentários: eu sou a mudança. Declare para o campo que você está vibrando diferente. Seu corpo é uma antena, a manifestação somática. Você já ouviu dizer que seu corpo é um templo? Talvez seja mais exato dizer: seu corpo é uma antena. Ele sente primeiro. Ele capta, responde e traduz as frequências do campo antes mesmo que sua mente tenha tempo de interpretar. A intuição, os arrepios, o aperto no estômago, tudo isso é linguagem vibracional. Quando você está desconectado do corpo, está fora de sintonia com o campo, porque é através do sentir que você recebe, e é através da presença que você transmite. Por isso, tanta gente não manifesta o que deseja. Está tentando usar a mente para resolver o que só pode ser acessado, vibrando com o corpo inteiro. A manifestação não é lógica, ela é somática. Você muda sua realidade reprogramando como seu corpo reage às frequências antigas. Você começa a sinalizar algo novo ao campo quando deixa de reagir com medo. Você respira em vez de correr, escolhe sentir em vez de se distrair. Esse é o início da cura vibracional. Quando o corpo começa a entender que não precisa mais se proteger, ele pode receber. E é nesse momento que você passa a emitir uma nova assinatura energética silenciosamente. Você se torna alguém que vibra a verdade e o universo responde. O passado só continua sendo presente quando você continua vibrando como quem ainda vive lá. E isso pode ser rompido. Você pode ensinar ao seu corpo uma nova resposta. O novo não entra na sua vida à força. Ele entra quando o antigo perde espaço dentro de você. E isso começa quando você para de se identificar com a dor e começa a se lembrar do poder que existe no agora. O foco quântico, o ponto único de poder. A mente quer controlar tudo, quer saber quando, como, onde e por quê. Mas a verdade é que o controle é a prisão da mente que tem medo de confiar na própria vibração. O campo não responde ao controle. O campo responde à entrega com presença. Soltar não é desistir. Soltar é parar de resistir. É dizer ao universo: eu confio tanto na minha vibração que não preciso forçar o tempo. É sair do modo ansiedade e entrar no modo eu já sou. A manifestação mais poderosa acontece quando você para de correr atrás e começa a ancorar dentro. Talvez você ainda esteja esperando por um sinal. Mas a verdade brutal e libertadora é: o momento certo nunca chega. O momento certo é o agora, quando você decide que já é. Toda linha do tempo possível já existe. A versão de você que vive em plenitude, liberdade e abundância já está vibrando em alguma frequência. E o acesso a essa realidade não vem com o tempo, vem com a presença. O salto quântico não é cronológico, ele é vibracional. Você muda de linha do tempo quando muda a forma como se sente no agora. Por isso, viver preso ao passado ou projetando o futuro enfraquece sua capacidade criadora. Você coloca sua frequência no que não existe mais ou ainda não existe. Mas o agora é o único ponto de poder. Você está manifestando o tempo inteiro, mesmo quando não percebe. Você manifesta não o que você deseja, mas o que você vibra com mais constância. A sua realidade é o reflexo da frequência que você mais sustenta. Então a pergunta não é: como eu manifesto algo novo? A pergunta é: o que dentro de mim está sustentando o antigo? A consciência é o primeiro passo.
A vibração alinhada vem depois. E a realidade muda por último. Você não depende mais de ninguém para mudar de vida. A chave sempre esteve com você. Você é uma tecnologia vibracional extremamente avançada que foi ensinada a duvidar de si. Você é uma antena viva. Você é o salto. Você é o portal. Você é a frequência que o universo estava esperando. Então, vibre com presença, com verdade e com inteireza. Escolha todos os dias se lembrar de quem você é. E quando a dúvida vier, diga em voz firme: eu sou a nova realidade. Eu sou a vibração que transforma tudo. Escreva nos comentários: eu sou a realidade que escolho. E vibre com a comunidade que está despertando com você. O que você escolhe sustentar a partir de agora? Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se fez você questionar a necessidade do esforço e abraçar o poder da simplicidade vibracional, então você não pode perder os próximos passos desta jornada. O salto quântico é um estado de ser, e o canal Conexão Interior é o seu guia constante para ancorar essa nova frequência. Para continuar recebendo essas chaves de transformação e fazer parte de uma comunidade que escolheu sustentar a nova realidade, inscreva-se agora e ative o sininho. Juntos, vamos desmantelar a complexidade e manifestar a vida que já existe no seu campo vibracional.